Quero ler com vocês Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim. Você pode abrir aí no teu aplicativo. Temos aqui, não sei se vai aparecer aqui. Acho que temos. Hebreus 12, versículo 1, versículo 2 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã gloriosa na Tua presença. Obrigado, Deus, porque estamos juntos, reunidos em Teu nome, e temos o privilégio, a honra de meditarmos na Tua palavra neste dia, Senhor. Usa a minha vida, Pai, te peço, com liberdade, com poder, com unção. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, traz a cada um de nós a mensagem que o Senhor tem para nós, que o Senhor deseja que vivamos, Pai, neste ano nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós abrimos os nossos corações, nós nos alegramos na Tua presença, te damos autonomia, liberdade para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com você, uma segunda parte da pregação que nós estudamos juntos na última terça-feira do ano, dia 21. Se você não estava aqui, você pode depois olhar lá no YouTube. Nós falamos sobre desembaraçados, termos uma vida desembaraçada, livre das ofensas. Nos nossos relacionamentos, construirmos relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros que nos abençoam. E foi isso que Deus falou conosco. E eu quero continuar essa palavra, né, falando hoje sobre sermos livres do pecado, né, desembaraçados, porque em Hebreus 12 aqui o autor está falando o seguinte, né, corramos com perseverança a carreira. Ele está dizendo que existe uma carreira, existe uma corrida que Deus tem para cada um de nós. Se nós somos filhos do Senhor, estamos na presença do Senhor, saiba de uma coisa: você é um corredor. Diga isso: eu sou um corredor. Eu não sei se você gosta de fazer exercícios físicos ou não, mas para Deus você é um corredor. Você está numa corrida, você está numa carreira que Deus traçou para mim, traçou para você. E como o que carregamos, o que temos conosco nas nossas vidas, a maneira que estamos vestidos, a maneira que estamos abastecidos, vai dizer muito sobre, vai determinar como vai ser a nossa corrida, como vai ser a nossa carreira. Na verdade, se um corredor ele coloca ali uma jaqueta de pele, bem de frio, ele coloca ali duas calças, uma bota, ele vai determinar como vai ser o desempenho dele naquela corrida, né? Agora, se ele tiver ali uma roupa mais leve, uma camisetinha, uma bermuda, vai determinar como vai ser a corrida dele. Não é verdade? Mesma coisa com as nossas vidas. Aquilo que carregamos vai determinar como vai ser a nossa corrida. E eu estava falando até na primeira mensagem sobre esse tema, que a palavra no original lá na Bíblia, quando fala sobre desembaraçando-nos de todo peso do pecado, essa palavra desembaraçar significa, lá no original, o nome dela é apotiteme e significa deixar de lado, significa remover, significa tirar do caminho. Então, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos tirar do caminho, tirar, remover, né, liberar espaço para que a nossa corrida seja uma corrida com sucesso, para que nós possamos ir mais longe, para que cheguemos à linha de chegada com vitória sobre as nossas vidas. Você está me entendendo? Então, tem coisas que Deus coloca na sua palavra para que nós sejamos e tenhamos uma vida desembaraçada, sejamos desembaraçados.
Deus, porque não dá para correr embaraçado, não dá para correr se os seus pés estiverem embolados em alguma coisa, não dá para correr se você estiver preso, embaraçado com alguma coisa. E Deus tem uma carreira para nós. Nesse ano de 2022, Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na tua casa, e você precisa estar pronto para correr essa corrida. Você precisa estar livre, você precisa estar desimpedido, desembaraçado. Amém? Amém. E Jesus fala em Mateus 22, sobre 3 esferas de relacionamentos que nós temos. Mateus 22, 37 ao 40, Jesus respondeu e disse assim: ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele fala que existe 3 níveis de relacionamentos aqui. Existe o seu relacionamento com Deus, né? Ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E fala sobre amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então fala sobre o meu relacionamento comigo, sobre eu me amar, sobre a maneira como eu me enxergo. Fala sobre que eu devo fazer da mesma forma com o meu próximo, o meu relacionamento com as outras pessoas. E fala no primeiro grande mandamento do meu relacionamento com Deus. São as 3 esferas de relacionamentos que Deus fala a nosso respeito. E eu vejo que nessas 3 esferas nós podemos nos embaraçar diante de alguma situação. E na primeira pregação falei sobre o nosso relacionamento com o próximo, estarmos livres, estarmos desembaraçados. E hoje eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Amém? Quero falar sobre sermos livres do pecado. E na verdade, o pecado, quando você fala sobre pecado, o pecado nada mais é do que errar o alvo. O pecado nada mais é do que eu queria acertar, mas eu errei. Tem algo que Deus estabelece e de repente eu vou lá e faço diferente daquilo que Deus estabeleceu. Isso é o pecado. Não há uma lista de erros, não existe uma lista de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos nas Escrituras, nós conseguimos entender qual é o coração de Deus. Nós conseguimos entender a maneira que Deus pensa. Nós conseguimos entender as dicas que Deus nos dá para a nossa vida. E quando nós fazemos algo que bate na trave, mas não é exatamente aquilo, né? A Bíblia chama isso de pecado, né? Então, quando nós deixamos de fazer algo que Deus nos fala para fazer, quando deixamos de fazer o bem, quando vamos para um caminho diferente do que Deus estabeleceu, né? Quando nós falamos o que não deveríamos falar, quando nós deixamos de acreditar no que Deus fala a nosso respeito, nós estamos errando o alvo, nós estamos deixando de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. E eu poderia escrever outra coisa aqui. Escrevi ali livre do pecado, mas quando você ler ali pecado, que você possa pensar o seguinte: o que é o pecado? É quando eu deixo de viver a minha vida no nível de Deus e passo a viver no meu nível. Eu diminuo ao meu nível de vida, né? Ao meu nível de visão, ao meu nível de postura, de atitudes, de escolhas, né? Quando eu deixo de fazer o que Deus queria e eu escolho a minha vontade, né? Isso é rebaixar a nossa vida espiritual a uma vida terrena apenas. Isso é rebaixar, isso é viver de forma menor do que Deus gostaria que eu vivesse, que você vivesse. Então, na verdade, sermos livres do pecado, na verdade é um estilo de vida onde eu vivo totalmente o que Deus sonhou para eu viver. É um nível de vida onde eu saio dessa esfera humana e natural e eu subo para um patamar novo, onde eu vivo de forma sobrenatural, onde eu enxergo a vida com os olhos de Deus, onde eu tomo as minhas decisões baseado no que Deus pensa e na visão que Deus tem sobre as coisas, e não baseado nas coisas deste mundo ou na minha própria vontade. E esse é um tipo de vida que Deus sonha para mim e para você.
Quantos querem viver esse tipo de vida, né? Onde você não se prende nas coisas deste mundo, porque de que valeria a nossa fé se nós vivêssemos apenas como todo mundo vive, né? Enxergando apenas o que todo mundo enxerga, decidindo as decisões das nossas vidas baseado apenas no que a economia fala, no que as notícias falam, no que as pessoas nos aconselham. Não, nós fomos chamados, eu e você, para corrermos uma corrida elevada, para termos um tipo de vida acima destas coisas humanas dessa terra, acima uma vida medíocre, né? Acima de um pensamento comum. Deus nos chamou para termos uma vida sobrenatural, para termos uma vida poderosa nessa terra. Deus te chamou, me chamou, nos escolheu. A Bíblia nos chama de sacerdotes, de reis e sacerdotes, de filho, nação santa, nação que é separada, um povo adquirido, um povo que foi tirado das trevas e que hoje vive na luz, e que hoje tem um outro tipo de vida, um outro tipo de pensamento. Amém? Amém. E Deus tem para nós um ano assim. Deus tem para nós uma vida sem embaraços. Deus tem para nós um novo tempo. E saiba de uma coisa, esse novo tempo já chegou. Amém? Nós já estamos vivendo um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Não é porque virou o ano apenas, mas é porque nós nos apropriamos dessa palavra e decidimos viver um novo tempo. Deus sempre tem um novo tempo para nós. Aqueles que acreditam vivem, aqueles que não acreditam não vivem, né? Então é pela fé que nós vamos viver. Amém? Porque na verdade o pecado nos atrasa, o pecado nos embaraça, o pecado nos cega para a corrida que Deus tem para nós. O pecado, ele adia as promessas do Senhor para nós. O pecado, na verdade, ele nos bloqueia, ele nos mantém longe do que Deus sonhou para as nossas vidas, né? E não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer para as nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e por isso o salário do pecado é a morte, essa separação, essa distância de Deus, né? Uma distância física, mas uma distância espiritual, né? Viver longe do que Deus tinha estabelecido, né? Não é isso que Deus tem para nós. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que é possível vivermos livres do pecado. Amém? A Bíblia diz, é possível vivermos livres do pecado. É possível guiarmos as nossas vidas neste nível espiritual mais excelente que Deus tem para cada um de nós. Amém? E Deus tem um plano para isso. E eu quero compartilhar com você nesta manhã este plano de Deus para cada um de nós. Tá pronto? Amém, amém. Eu coloquei aqui 5 pontos que eu vejo que Deus estabeleceu, faz parte de um plano divino para nós, para que vivamos a nossa vida na ótica de Deus. Nós precisamos nos apropriar da nossa realidade em Cristo, quem nós somos. Segundo, nós precisamos deixar o passado para trás. Terceiro, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, entendermos a sua graça. Quarto, nós precisamos nos preparar para o momento da tentação. E quinto, nós precisamos cultivar as virtudes de Deus para nós. Então quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas com você. E talvez você esteja me ouvindo e pensando, eu tenho áreas na minha vida que eu preciso realmente, que eu luto com estas áreas, eu luto com estas atitudes diariamente, mensalmente, e vira e mexe, eu percebo que eu falhei naquela área, eu falhei naquela decisão, né? Se você é essa pessoa, pense nisso, que você coloque isso diante de Deus enquanto você ouve a palavra do Senhor. Se você é uma pessoa que talvez você esteja me ouvindo e pensando, não consigo lembrar de nenhuma área na minha vida, de nenhuma atitude que eu esteja falhando, que eu esteja embaraçado em relação a não fazer exatamente a vontade de Deus, abra o teu coração da mesma forma, porque Deus quer nos capacitar e nos lembrar nesta manhã de atitudes e de posturas que vão sim nos determinar o ano que nós vamos viver e vai fazer com que nós consigamos
perseverar, né, nesse caminho de vitória que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Eu quero falar sobre a nossa realidade em Cristo. Realidade de Cristo. Muitas vezes nós deixamos de viver porque nós não conhecemos. A palavra de Deus fala a teu respeito, fala como Deus te enxerga, fala o que Jesus já pagou por você, o que Jesus já conquistou por você. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não conhecemos, nós não recebemos porque nós não nos lembramos, né? A palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura em Jesus. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Deus fez tudo novo nas nossas vidas. Não sei se você se lembra disso. Você é uma nova criatura em Jesus. Sua vida antes de Jesus e sua vida depois de Jesus é outra. É outra, é o que o pastor Gui pregou aqui no Natal, né? A história foi separada pelo antes de Cristo e o depois de Cristo. Nosso calendário segue isso mesmo. E a minha história é assim, a tua história é assim. O Silas antes de Cristo e o Silas depois de Cristo. A nossa vida é assim. Deus começou algo novo na tua vida a partir do momento que você se encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que nós morremos para o pecado. Nós estamos mortos, estamos longe. Diz que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Em Romanos 6 diz isso. Vamos ler aqui. Que diremos, pois? Paulo falando lá. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Tem gente que pensa assim, né? Quanto mais eu devia diante de Deus, mais fui perdoado, não é verdade? Então ele fala assim, será que nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior sobre as nossas vidas? Ele fala, de jeito nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A gente usa esse texto no batismo, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso Jesus já fez por nós, isso já aconteceu nas nossas vidas. Nós vivemos hoje em novidade de vida, porque se fomos unidos, versículo 5, com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele enxerga pessoas livres. Diga, livres. Ele enxerga uma nova criatura, um novo Silas, uma nova pessoa. Nós não servimos mais ao pecado, não somos mais escravos, não estamos mais embaraçados. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Quantas pessoas pensam que durante a sua vida cristã elas vão sempre cair, elas vão sempre tropeçar. É assim, a vida com Deus é assim, perfeito foi só Deus, né? E é assim, a gente erra, né? A gente falha, e não é assim que Deus nos vê. Não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê livres, mortos para o pecado, vivos para Deus, né? Deus fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9 diz isso, todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. O pecado não domina mais a sua vida, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O pecado na vida do Filho de Deus é uma exceção, não é uma regra, e ele só acontece quando há um descuido, quando há uma escolha errada, quando há um esquecimento da realidade de quem nós somos em Jesus, né? Nós somos salvos, você foi regenerado, você foi perdoado, o seu velho homem ficou para trás, você está livre de todo o pecado, você é livre para viver a vida de Deus. É assim que a Bíblia nos vê, é assim que Deus nos vê. Essa é a nossa realidade da nossa nova criação em Cristo. Amém?
Amém? Deus olha para mim, Deus olha para você e Ele não vê mais o nosso pecado, porque o nosso pecado foi colocado em Jesus. Ele nos vê mais limpos, mais brancos do que a neve. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus te comprou, me comprou, nos limpou. O sangue de Jesus. Glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus por isso, porque nós não merecíamos, mas Deus nos alcançou. Deus nos alcançou, nos libertou. Não somos mais presos às coisas deste mundo. Você não é preso a mais nada, querido. Não tem nada mais que pode prender a tua vida. Não tem vício nenhum que pode prender a tua vida. Não tem hábito nenhum que pode prender a tua vida. Você é livre diante do Senhor. Livre, livre. Até nisso que talvez você esteja pensando, mas isso aqui, eu não consigo viver sem chocolate. Consegue. Você é livre. Você é livre. E para qualquer outra coisa que você imaginar, você é livre. Você não é preso a mais nada. Jesus te libertou. O preço foi muito caro. Muito caro. Foi a vida de Jesus. E essa é uma realidade espiritual que aquele que acredita vive. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo ponto que eu coloquei aqui, nós precisamos deixar o passado para trás. O que Deus tem agora, para mim, para você, é infinitamente melhor. Diga isso, infinitamente melhor. O que Deus tem para você esse ano de 2022 é infinitamente melhor do que tudo que você já viveu até hoje na sua vida, do que tudo que eu vivi na minha vida. Eu acredito nisso. A palavra de Deus fala sobre uma caminhada com Cristo que é crescente, que é de fé em fé, que é de glória em glória, que é de vitória em vitória. O melhor de Deus está sempre para hoje e para amanhã, sempre, sempre. As coisas boas que Deus fez no passado são memoriais que nós carregamos, são lembranças de um Deus que nos abençoa, de um Deus que faz. Mas a nossa vida não está mais lá atrás, nas coisas que Ele fez. Está nas coisas que Ele está fazendo hoje e nas coisas que Ele vai fazer amanhã. Tem gente que só conta as vitórias do passado, só conta os testemunhos do passado. Porque um dia eu orei 3 horas. Tá, e por que não ora hoje? Por que não vai orar semana que vem? Mesmo Deus que operou no passado opera hoje e vai operar amanhã. Amém? Da mesma forma, as coisas ruins, os pecados, os vícios, a história ruim que nós tínhamos antes, até hoje, até o passado, até quando você entrou por aqui, talvez tua vida não fez tanto sentido. A partir de hoje tudo se faz novo na tua vida. A partir de hoje tudo pode ser diferente na tua vida. O teu passado ficou para trás. O teu passado, a tua vida velha, longe de Cristo, ficou para trás. Tudo se fez novo. Eu estava lendo Números 11. E lá o povo de Israel estava no deserto. Eles tinham sido libertos lá da escravidão no Egito. E eles estavam peregrinando no deserto. E Deus estava mandando o maná. E Deus estava abençoando a vida deles. E eles estavam livres, caminhando rumo à terra prometida. Mas de repente o povo começa a ficar insatisfeito. As pessoas começam a reclamar para Moisés e dizer que eles não aguentavam mais o maná. Eles queriam comer carne. E em Números 11 fala que eles tinham saudades da comida do Egito. Eles tinham saudades dos melões do Egito, dos pepinos, da cebola do Egito. Eles olharam para trás, mas eles se esqueceram que lá no Egito eles eram escravos. Eles esqueceram que lá no Egito eles trabalhavam para os outros, eles eram explorados. Eles esqueceram que eles não tinham direitos naquela terra. Eles esqueceram que uma mesa posta com um banquete do jeito que eles estavam pensando não era acessível a eles. Eles podiam comer dos restos, mas a vida que eles tinham lá não era boa. Mas naquele momento eles deixaram aquele pensamento entrar no seu coração. Ai, que saudade da cebola, saudade do pepino, que saudade do melão do Egito. E a gente come esse maná. Mas eles estavam livres agora. E eles estavam indo para a terra que manava leite e mel. Mas por algum momento eles queriam voltar. Por algum momento eles estavam arrependidos de
do seu passado, de deixarem o seu passado. E quantas vezes a Bíblia fala sobre isso, né? Muitas vezes nós nos prendemos às coisas do passado, muitas vezes queremos voltar ao passado, muitas vezes lembramos, a nossa memória é boa em lembrarmos frações do passado, né? A gente não lembra o todo, a gente só lembra aquilo que dava um prazer, aquilo que parecia dar uma realização, mas a gente não lembra que a gente era escravo, a gente não lembra que a gente não tinha alegria, a gente não lembra que aquilo tirava a nossa paz, a gente só lembra uma fraçãozinha, e a gente não lembra que Deus nos fez livre hoje. A Bíblia fala sobre a mulher de Ló, que saiu da terra. Deus estava destruindo aquela cidade, mas ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, a Bíblia fala, porque ela olhou para trás, ela ficou com saudade daquela terra, e Deus não queria mais aquilo para ela, o passado tinha ficado para trás. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, aquele que é trabalhador do Senhor e que olha para trás, não é digno do reino de Deus. A Bíblia fala que nós somos, Hebreus fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que vão para frente, que conquistam, que vivem o novo de Deus. Meu irmão, esqueça o passado, ruim do jeito que ele foi, escravo do jeito que você era, do diabo, do pecado, do mundo, ou as vitórias, as coisas boas que você teve no passado também, esqueça. Deus tem coisas novas, fique livre, seu pé seja livre, desembaraçado para você correr a carreira que Deus tem para você esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando a casa está vazia, aquele que conhece ao Senhor, que é liberto, que os espíritos ruins saem, os demônios, e a casa fica vazia, aquele volta, e ele traz outros 7 piores do que ele. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ficou pensando no passado, aquela pessoa deixou a casa vazia, aquela pessoa ficou à mercê do inimigo, mas não é isso que Deus tem para nós. A casa tem que estar cheia agora com a presença do Senhor, a casa tem que estar cheia agora. Ela ficou vazia sim da influência do inimigo, mas ela está cheia agora com a presença de Deus, cheia do Espírito Santo, para viver milagres, para viver uma vida nova, para viver acima dessa esfera humana, em nome de Jesus. 2 Pedro 2:21 diz assim, Pedro falando: pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, em Provérbios fala isso: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A verdade é que é isso que acontece quando uma pessoa tem um encontro com Deus e ela quer voltar atrás, ela quer voltar para a lama, de onde Deus tirou ela. Aquele lugar não é mais para mim, aquele lugar não é mais para você. Deus tem uma vida nova e que é infinitamente melhor, infinitamente melhor. Não deixe nunca o diabo tentar você com isso, não deixe nunca a tua mente se perder num pensamento, num tipo de pensamento como esse. Repreenda isso em nome de Jesus, porque o diabo quer nos cegar, quer nos embaraçar, quer trazer os seus pés e embaraçar você, mas Deus quer nos fazer livres para corrermos a carreira que Ele tem para nós, em nome de Jesus. O tempo novo já chegou, deixa o passado no passado, amém? Terceira coisa que eu coloquei aqui: é minha responsabilidade manter a minha comunhão com Deus. É a tua responsabilidade manter a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. A nossa vida com o Senhor devocional e diária, ela é pessoal, né? Meu pai não pode fazer nada por mim. Meu amigo não pode fazer nada por mim. Tua esposa não pode fazer nada por você. Tua melhor amiga não pode fazer isso por você. É uma responsabilidade tua com Deus. Se você lembrar disso esse ano, você vai viver em vitória. Se você lembrar disso esse ano, pode passar uma semana, um dia, um mês, você vai viver o que Deus tem para você. Guarde isso no teu coração. Muitas pessoas, elas acreditam que não é possível viver uma vida sem pecado, e é por isso que elas não vivem. O pastor Gui pregou esses dias aqui: o Deus que eu conheço, como é que é?
O Deus vai ser o Deus que eu creio. E o Deus que eu creio vai determinar o Deus que eu vou ter na minha vida. Ele é na minha vida, Ele é na tua vida, na medida que nós cremos que Ele é. Se você acreditar que você nunca vai ser livre do pecado, você não vai ser mesmo. Eu posso pregar aqui 200 horas. Mas se você abrir o teu coração e acreditar que você é livre, você vai ser livre. Você vai viver livre, em nome de Jesus. A Bíblia diz que é possível vivermos sem embaraços, sem pecar. Mas fala que isso nos envolve. É um exercício que nós precisamos fazer. É nossa responsabilidade mantermos a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus fala que Romanos 6, 17, alguns versículos ali em diante, 19, 22, fala o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está falando de Deus agora. 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Versículo 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto fala sobre fruto, vosso fruto para a santificação. Fala sobre nós oferecermos o nosso corpo agora como um instrumento de justiça para Deus. Fala da nossa responsabilidade. Não é só Deus e eu fico aqui quietinho esperando que a minha vida seja uma bênção. Não. Eu tenho que fazer algo, você precisa fazer algo. Nós oferecemos a nossa vida para Deus. Nós entregamos o nosso corpo ao Senhor. Nós desenvolvemos frutos nas nossas vidas para a santificação. Santificação é sermos separados deste mundo. É eu não pensar mais como esse mundo pensa. É eu viver a minha vida pautada na palavra de Deus. Aqui fala sobre a graça, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Fala sobre a graça. Todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor recebeu esta graça, que é um favor que eu não merecia, você não merecia, e que muitas pessoas entendem de forma errada nos dias de hoje sobre a graça de Deus. As pessoas pensam o seguinte: Deus ele é gracioso, a graça de Deus me aproxima dele, é verdade. Mas as pessoas pensam o seguinte: a graça de Deus releva a vida que eu tenho. A graça de Deus, Deus entende na sua graça que eu sou falho e está tudo bem. Ele me aceita como eu sou. E é uma mensagem muito parcial e muito superficial e muito enganadora muitas vezes. Porque a graça de Deus, ela não valida o modo de vida que eu tenho, mas ela me transforma e ela me leva a ser o que Deus sonhou para que eu seja. Essa é a graça de Deus. É uma graça que me permite me achegar a Ele, como nós cantamos: como estou, tu me amas, mas não me deixa como estou. O Senhor me transforma. A graça de Deus é isso. E é uma graça que eu busco. A salvação é pela fé. Não é apenas a graça que eu recebo quando entrego minha vida a Jesus. Essa é apenas o que o pastor Luciano Subirá chama como a santificação inicial. Eu entreguei minha vida ao Senhor. É a minha santificação inicial. Ele perdoou os meus pecados. Mas depois disso vem uma santificação progressiva que eu tenho que desenvolver na minha vida, dia a dia, me separando das coisas deste mundo, usando sim da graça de Deus para me capacitar a ser diferente deste mundo. Essa graça, ela é progressiva nas nossas vidas. E um dia nós seremos santificados de uma forma final. O dia que Jesus voltar, um corpo glorioso, estaremos para sempre com o Senhor. Então existem esses 3 momentos da nossa vida. E nós estamos neste meio aí. Estamos, a maioria de nós está nesse meio aí. Estamos numa
santificação progressiva, e nós devemos buscar esta graça hoje nas nossas vidas para sermos transformados. Hebreus 4,16, o autor fala o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele está falando que o trono da graça chega a nós? Não. Ele está falando, acheguemo-nos ao trono da graça. Eu me achego ao trono da graça, você se achega ao trono da graça. E isso precisa ser para que você alcance a graça de Deus e socorro para uma ocasião oportuna. Quando é esta ocasião oportuna? Sempre. Você quer viver uma vida, você tem uma escolha hoje para tomar? Se achegue ao trono da graça. Busque a graça de Deus para socorro para esta situação oportuna. Eu vejo que diariamente nós precisamos nos achegar ao trono da graça de Deus. Diariamente nós precisamos ir a esta graça e receber desta graça para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos livres dos embaraços deste mundo. Amém? Amém. Se achegue hoje ao trono da graça e da misericórdia. Existe um trono, o Senhor está lá, está reinando. Ele tem o domínio, Ele é soberano. Suas mãos não estão encolhidas, a palavra de Deus diz. Ele abençoa, Ele é abençoador. Ele estabelece e não há quem possa falar o contrário. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida abaixo do que Deus sonhou, porque nós não nos achegamos ao trono da graça. Nós não buscamos diariamente desta fonte que vai determinar como vai ser as nossas vidas. Esse tipo de coisa que nós vamos carregar dentro de nós, que é a presença do Senhor, que é a comunhão com o Espírito Santo, que vai nos dar uma corrida abençoada e vitoriosa, livre de todo peso, de todo embaraço. As práticas espirituais, elas nos mantêm em comunhão com Deus. Quais são as práticas espirituais? A oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum, o louvor. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem outro caminho. As práticas espirituais, elas não só nos mantêm em comunhão com Deus, mas elas nos empoderam para frutificarmos em santificação. Elas nos capacitam, as práticas espirituais, para darmos frutos de uma vida separada com Deus. E nesse ambiente, pode acreditar, não existe espaço para o pecado. Neste ambiente não existe espaço para uma vida medíocre. Não existe espaço para uma vida abaixo do que Deus sonhou. Quando você se alimenta dessa palavra, ela produz fruto na sua vida. E você vive em vitória. Vive em vitória, porque a palavra de Deus é poderosa. Poderosa. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa é certa. Ou o pecado vai te separar desta palavra, ou esta palavra vai te separar do pecado. Pensa na tua vida. Os momentos de erro, de fracasso e de decisões erradas. O quanto da palavra de Deus você estava lendo nesse momento? O quanto a palavra de Deus estava enchendo o teu coração? Não tem, elas são opostos. Ou essa palavra enche a tua vida, ou o pecado enche a tua vida. Não tem como. Não tem como. Se você ler e se dedicar, estudar e buscar a presença de Deus, você pode falhar um dia, continuar lendo, continuar estudando, continuar meditando, não tem erro. Se você não desistir dessa palavra, diariamente é o trono da graça e da misericórdia, não vai existir mais pecado que domine a tua vida. Não vai existir, não vai existir, não vai existir. Escreve isso, faz o teste. Sabe por quê? Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, aí ele dá um exemplo. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ele está lá num espelho, aquele homem, vendo quem ele é. A palavra é esse espelho. E aí ele fala, versículo 24: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. As pessoas querem ser felizes. Muitas pessoas viraram esse ano, e você pode ter certeza disso, pensando, desejando no seu coração: eu quero ser feliz este ano, eu quero ser feliz. O segredo da felicidade, Tiago 1:25, operoso praticante da palavra de Deus, essa pessoa é feliz, essa pessoa é bem-sucedida em tudo que realizar, essa pessoa vive uma vida além dessa terra, essa pessoa vive livre, essa pessoa vive o melhor de Deus, essa pessoa corre uma carreira brilhante com Cristo. A palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você está num espelho aqui vendo quem você é, quem Deus diz que você é, porque é a verdade, quem Deus fala que o Silas é, quem Deus fala, o que Deus fala que o Silas pode fazer, o que Deus fala que o João, o Ricardo, o Adilson pode viver, pode conquistar. Só que se você se esquece, se você vai para longe do espelho, você se esquece como estava o seu cabelo, a roupa que você tinha, como estava seu olho, você se esquece. Então o segredo é estar continuamente no espelho. Sabe aquela pessoa vaidosa? Se você é assim, não precisa falar não, está sempre no espelho, adora um espelho. Você conhece alguém assim, né? Com certeza, sempre está ali se arrumando, vendo como está, adora um espelho. Entra no carro, já vê o espelho, entra no banheiro, já olha para o espelho. Todo lugar tem espelho, porque a pessoa gosta de se ver. Que sejamos assim com a palavra de Deus, ela é o espelho. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Como vai ser a sua vida com Deus esse ano? Já pensou nisso? Talvez você tenha pego um papel e anotado várias coisas sobre como vai ser a tua vida esse ano. Já pensou em colocar alvos sobre a tua vida de comunhão com Deus? Como vai ser a tua vida de comunhão com Deus este ano? Faça um compromisso com o Senhor. Disso vai depender toda a tua vida. Amém? Últimos 2 pontos. 4, sobre o momento da tentação. Que nós estamos falando que existe uma tentação, né? O diabo, ele anda ao nosso derredor, a palavra de Deus diz, buscando a quem possa tragar. Mas repare, é ao derredor, porque é ao nosso redor, que é mais perto, acampam-se os anjos do Senhor. Agora, eu leio na Bíblia que na verdade Deus fala que nós podemos evitar o momento da tentação, sabia disso? Mateus 26, 40 e 41 diz assim: voltando para os discípulos, Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus fala aqui que nós podemos orar e vigiar para não entrar em tentação. Melhor do que você escapar da tentação é não passar por ela, é evitar a tentação, seja lá o que for que seja uma tentação para você, na área que for. A Bíblia diz que se você orar e vigiar, você não entra em tentação. E aqui fala um texto que muitas pessoas usam como uma baita de uma desculpa, falando que a carne é fraca. Já ouviu isso aí? Alguém com certeza, em algum momento, talvez você mesmo tenha pensado: mas sabe o que é? Que a carne é fraca. A carne é fraca nada, se ela está vencendo você, ela é forte e muito. Se ela está vencendo a tua vida, ela está sendo mais forte que o Espírito de Deus. Só que a verdade é que a carne, ela é forte para as coisas deste mundo, as coisas carnais. Ela é fraca para as coisas de Deus. Mas orar e vigiar são posturas que nos ajudam a fortalecer a nossa carne, disciplinam a nossa carne a obedecer o que na verdade o nosso espírito deseja, que é fazer a vontade de Deus. Lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6, Jesus falou assim: portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E no versículo 13 diz assim, eu até destaquei aqui: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantas vezes você já orou para que Deus te livre da tentação? Talvez seja uma prática e que Jesus nos ensinou que precisa ser uma prática diária, que a oração é diária, é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? Hoje. Quantas vezes, por quanto tempo, diariamente nós temos orado, o Senhor nos livra da tentação? É uma prática espiritual que nós precisamos fazer. Precisamos orar sobre isso. Precisamos pedir para que Deus nos livre. Amém? Amém. Mas se você passar pela tentação, 1 Coríntios fala o seguinte, aquele que pensa estar em pé, 1 Coríntios 10, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O melhor mesmo é você orar e dizer: Deus, me livre da tentação. É você vigiar, estar cheio do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço para as coisas da carne. Agora, se você passar pela tentação, Deus dá uma promessa, que junto com a tentação existe um livramento. Diga livramento. A tentação não significa pecar. A tentação não significa que você já se deu mal, já fez uma escolha errada. Não, é uma tentação apenas, é uma proposta, é uma possibilidade, né? O golpe está aí, né? Cai quem quer, né? A decisão é tua. A decisão é tua. Agora, junto com a tentação vem o escape, vem o livramento. O que é esse livramento? É lembrar de uma palavra, por isso que é bom ler a palavra. É lembrar de uma palavra que você leu, é lembrar de um motivo para não ceder àquilo, é lembrar de como era a sua vida antes, lá no pecado, antes de Jesus, como é a tua vida hoje. Você quer voltar para aquela vida? É lembrar disso, é encontrar algo que te dê forças para decidir não pecar. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não cultiva as práticas espirituais, dificilmente você vai aproveitar o livramento no momento da tentação. Agora, se você está diante de Deus orando em todo o tempo, a Bíblia diz: orai sem cessar, é o tempo todo, todo dia. Orar, deixar Deus participar da tua vida. Está dirigindo, ore. Está trabalhando, ore. Está tomando banho, ore. Está na hora da oração, ore. É orar em todo o tempo. E você vai estar cheio do Senhor. Você não vai nem passar pela tentação, né? Agora, se acontecer, Deus dá essa promessa. Pegue o livramento de Deus. Faça o retorno ali, ó. E não aceite viver a menos do que Deus tem para você. Não aceite embaraçar os teus pés nessa corrida com Cristo. Amém? Última coisa, coloquei aqui: cultivarmos as virtudes de Deus. Não adianta orar para não ser tentado, mas não cortar as coisas que te levam para a tentação. Fala Jesus. Fala Jesus. Não adianta nada eu orar: Senhor, me livra da tentação, e eu vou lá e eu encho os meus olhos, encho os meus ouvidos, encho a minha mente com tudo aquilo que vai me levar para a tentação. Que incoerência é essa? Não é? Cultivarmos as virtudes de Deus fala sobre nós cortarmos as coisas que podem nos levar a uma tentação, podem nos derrubar. E muitas vezes esta é uma grande estratégia do diabo. Esteja atento a isso. O diabo não quer te tirar da igreja, não, mas ele quer colocar junto com a igreja outras coisas para você pensar e ver. Quer ouvir louvor? Pode ouvir louvor, mas ouve essas outras músicas aqui também. Lá na Bíblia fala sobre isso, que o semeador, quando semeia lá, o inimigo foi lá no campo e colocou a semente dele lá junto. Colocou lá a erva daninha no meio da plantação. O diabo não quer te tirar da igreja, mas ele quer te semear coisas que um dia lá na frente podem crescer, te destruir. Então corte isso aí.
Se você estiver na presença de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar coisas que não são boas. Esse caminho aqui, não é errado, mas um dia lá na frente, de repente, pode ser. Esse lugar aqui, se eu continuar indo nesse lugar aqui, pode ser que um dia dê ruim, né? Se eu continuar acompanhando esse tipo de coisa nas minhas redes sociais, se eu continuar vendo esse tipo de séries lá na minha plataforma de séries, talvez um dia estou enchendo minha mente, meu coração, meus pensamentos com um tipo de filosofia que não é o de Deus, com um tipo de emoção que não é a emoção da presença de Deus, e pode dar ruim. Amém? Seja prudente. O que tem enchido a tua mente estes dias? O que tem enchido o teu coração, os teus olhos, os teus ouvidos nestes dias? Aquilo que nós carregamos conosco vai determinar como vai ser a nossa corrida. Amém? Provérbios 23:7 diz assim, pois como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Eu poderia trazer esse texto, né, e pensar o seguinte: o que o homem traz para a sua alma, como ele pensa na sua alma, o que ele se alimenta na sua alma, assim ele é. Assim ele é. Ele vai agir em conformidade com aquilo que preenche a sua alma, preenche o seu coração. Estou terminando. Colossenses 3:12 diz assim, revesti-vos. Novamente, função minha e tua. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de paciência. Versículo 14, acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essas são as virtudes de Deus. Essas são as virtudes de Deus. Isso deve encher a nossa vida. Filipenses 4:8 e 9 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Se tem uma coisa que tem que ocupar a tua mente, ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Quando você pensa em louvores, quando você alimenta a tua mente com aquilo que tem boa fama, aquilo que glorifica a Deus, o chamado de Deus para a tua vida, como você pode servir a Deus, como você pode ser melhor, como você pode abençoar a vida de alguém, como o que Deus tem para você, e você busca, e você ora, e o Deus de paz será convosco. Você está trazendo Deus para a sua corrida, e está falando: Senhor, dá a mão aqui comigo, vamos caminhar junto, vamos correr junto. Sabe de uma coisa? Para concluirmos aqui, viva para Deus. Sabe, tem pessoas que não vão entender. Tem gente que convive com você e vai conviver durante este ano que não vai entender nada. Eu estava lembrando de Marcos 15, estava lendo essa semana Marcos 15 sobre a crucificação, e Jesus ele fala o seguinte lá na cruz. Uma das últimas palavras de Jesus, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Mas a multidão estava ali ouvindo, e a Bíblia diz em Marcos 15, 33 ao 35, que alguns diziam: veja, ele está chamando por Elias. Não entendendo nada do que Jesus estava falando ali. Jesus não falou nada de Elias, ele estava orando com o Pai, ele estava ali, correndo ao trono da graça. Ali, ele tinha que passar por aquele cálice de dor, de abandono. Mas o que me chamou a atenção, achei engraçado demais, foi isso. O pessoal achando que ele estava falando de Elias. Nada a ver. Tem gente que vai olhar para a tua vida e não vai entender nada. Tem gente que vai olhar para você e não vai entender nada.
E não tem problema, deixa eles sem entenderem nada. Fala você com Deus, caminha você a tua corrida, corre você com perseverança, desembaraça você os teus pés, deixa os outros para lá. Viva você o que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas para nós neste ano. E eu quero que você se levante, eu quero que você levante as tuas mãos agora. Eu ainda não terminei, mas eu quero que você pense na tua vida neste ano. A banda, dá uma seguradinha aí. Pensa comigo. Levanta as tuas mãos e receba o que Deus tem para você. Eu quero te falar uma coisa: o céu não está em crise. O céu não está em crise. Não tem coronavírus lá no céu. Não tem gripe, sopa de letrinhas lá no céu. Não tem. Deus está no trono. Deus está reinando. Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem cura, salvação, livramento. A palavra de Deus diz que Ele tem esperança e um bom futuro para nós. A palavra de Deus diz que, se quiseres e me ouvirdes, vivereis, comereis o melhor desta terra. Este ano pode ser o melhor ano da tua vida até aqui, e vai ser em nome de Jesus. Vai ser na minha vida, receba isso. Deus tem o melhor ano da nossa história até aqui. A Bíblia fala isso, é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu quero correr a carreira que Deus me propôs. Você quer? Diga isso para Deus: Deus, eu quero correr a carreira que o Senhor me propôs. Eu quero estar desembaraçado, eu quero estar livre, eu quero viver livre, livre das coisas deste mundo, livre de um olhar terreno apenas. Senhor, eu quero viver intensamente para Ti, eu quero me alimentar da Tua palavra. Eu não quero me embaraçar, eu não vou me embaraçar por nada neste mundo. Diga isso para Deus. Diga isso para Deus. Deus tem um tempo novo para mim e para você. E esse tempo chegou. Esse tempo chegou. É hora de tirarmos todo o peso. É hora de tirarmos todo o embaraço. É hora de vivermos todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. É hora de vivermos em vitória. Em vitória. Deus tem vitória para nós. Em nome de Jesus. É um ano de avanço. É um ano de conquistas, é um ano de testemunho. Nós vamos ver o agir poderoso do Senhor, milagroso, sobrenatural sobre as nossas vidas. Cristo em nós, Jesus está vivo, Jesus está vivo e está vivo em você, está vivo em mim. Ame a palavra do Senhor, ame passar tempo com o Senhor, ame ao Senhor com toda a tua alma, ame mais ao Senhor esse ano. Viva para Deus, viva para Deus. Em Números 10:35, Moisés ele fala assim: levanta-te, ó Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Levanta-te, Senhor, na minha vida, levanta-te nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor, que sejam dissipados os teus inimigos, que vivamos o melhor do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo.